Olá, bando de irmãozinho estudioso, bem-vindo a mais um LES, a sua lição na Escola Sabatina em áudio e vídeo aqui no YouTube. E estamos aqui para falar do livro de Jó. Hoje é segunda-feira, dia 24 de outubro, e vamos falar então sobre o livro de Jó. O que afinal o livro de Jó tem pra gente, tem para mostrar pra gente. E estamos falando sobre um maldito dia. Maldito dia do nascimento de Jó. Estamos falando de como Jó amaldiçoou o dia de seu nascimento. Estamos sendo bem pessoais quanto ao sofrimento de Jó. Então estamos sendo pesados, estamos sendo negativistas, porque estamos estudando como Jó se sentia, estamos tentando entender também como Jó procedeu nesse tempo de extrema dor, ok? Quem sabe a gente tira algum exemplo do que fazer ou o que não fazer, certo? Bem, o nosso verso temático da semana é um verso temático que mostra, na verdade, o engrandecimento a Deus, apesar de todo o nosso sofrimento, certo? Por quê? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4, verso 11, ok? Bem, então vamos para o nosso estudo de hoje. E para começar o estudo de hoje, a gente vai começar lendo Jó, capítulo 3, do verso 11 até o verso 26, ok? 11 a 26 do capítulo 3. O que Jó falou nesse capítulo sobre a morte. E vamos marcar qual a alternativa correta. Novamente, alternativas. Temos 4 alternativas aqui, vamos escolher a correta, tá? Então vamos aqui ler o texto para ver o que a gente consegue chegar à conclusão. 11 a 26. Porque não morri eu na madre? Aqui é a continuação de ontem, tá? Quando ele estava falando sobre o que devia acontecer com o dia dele, que devia ter se tornado uma noite estéril, porque que deixou ele nascer. Então, a gente parou no verso 10, vamos começar diretamente do 11 e vamos até o fim do capítulo 3. Porque não morri eu na madre? Porque não expirei ao sair dela? Porque houve regaço e me acolheste? E porque os peitos para que eu mamaste? Porque já agora pousaria tranquilo, dormiria, então haveria para mim descanso, como os reis conselheiros da terra, que para se edificaram mausoléus, alguns príncipes que tinham ouro, encheram de prata suas casas, ou como um aborto oculto que eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do feitor. Ali está assim o pequeno como o grande, o servo livre e seu senhor. Porque se concede luz ao miserável e a vida dos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, cavam em busca de procura dela, mais do que de tesouros ocultos, que se regozijam por um túmulo, que exultariam se achassem a sepultura. Porque se concede luz ao homem cujo caminho oculto, a quem Deus cercou de todos os lados? Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramavam como água. Aquilo que temo me sobrevém, o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Então a gente continua aqui com aquele lado bem obscuro, bem negro aqui da história de Jó, no momento em que ele estava fazendo sua grande lamentação. O capítulo 3 é sua grande lamentação acerca de tudo, certo? A gente sabe que depois na história vão chegar pessoas para dialogar com Jó, mas aqui a gente tem uma grande lamentação sobre dele sozinho fazendo esse monólogo sobre uma reflexão sobre o que estava acontecendo com ele naquele momento. Então vamos para as alternativas e vamos descobrir a correta sobre o que ele falou sobre a morte, tá? Bem, vamos tentar antes de ler as alternativas. A morte, ele falou que a morte é um descanso, é uma coisa muito procurada para aqueles que sofrem, é uma coisa que impede as pessoas de sofrer. Não estamos falando do lado positivo, tá entendendo? Jó estava passando por um momento ruim, negativo, não é para esse o foco da vida de ninguém. O foco da vida das pessoas não deve nunca ser morrer. Mas Jó estava passando por um momento que ele não enxergava mais nada à frente dele. Então ele via isso e estava muito focado em morrer. Tá? Não tem como dizer isso. A morte é algo que ninguém gostaria de sofrer. Ele não fala isso, ele ao contrário, está exaltando a morte. B. A morte é um descanso, uma tranquilidade, a morte é digna de regozijo. Ele meio que falou isso. C. A morte é incerta e temida por todos os homens. No caso não, ele estava exaltando, né? D. A morte faz distinção entre ricos e pobres, pois cada um tem um túmulo que merece. Tipo, não, ele não faz. Ele fala que os príncipes criavam
mausoléus se enchem de ouro, mas estão lá descansando dentro, falam que os servos, escravos, procuram a morte porque é mais do que procuram tesouros. Ou seja, morte vale mais que tesouro. Então os mausoléus que ele falou dos príncipes é só porque os príncipes estão dormindo dentro dos mausoléus, estão mortos ali dentro, certo? Então a morte descansa na tranquilidade, a morte digna de regozijo. Isso realmente era como Jó estava encarando a morte, certo? Então é um descanso, na morte você não sente nada, acabou, foi-se. Isso compactua com o que a Bíblia fala sobre a morte, que a morte é um sono, certo? Que ninguém sabe o que está acontecendo no sono. Simplesmente você fechou o olho, quando você abriu, passou aquele tempo todo. Então, você tem aí, de certa forma, Jó não está errado. Jó só está realmente muito focado com sua tristeza toda em como a morte seria uma misericórdia no caso dele. E se você tem alguém que você sabe como sofre, eu duvido que você nunca tenha enxergado a morte, às vezes, como misericórdia. Você tem alguém que você sabe que está sofrendo e que não tem solução nesse mundo, e às vezes você quer que ela não descanse. Então, por mais que pareça estranho o Jó falar assim, quando a gente passa por momentos ruins, a gente acaba compreendendo um pouco melhor o que ele queria dizer na verdade. Porque você fala que Jó tinha tendências suicidas? Não, porque ele não se matou. Ele estava só triste, achando que todo o sofrimento que estava passando podia terminar de uma forma mais simples. Ele não precisava sofrer aquilo por tempo prolongado. Bem, é isso, tá? É a reflexão do momento, tá bom, gente? É tenso de falar dessas coisas, porque fica parecendo muito estranho. Eu, pelo menos, não gosto tanto de falar assim, tá? Mas o que eu posso fazer? A gente tem que discutir um pouco sobre isso também. Sobre como o ser humano enxerga. A gente não está vendo tanto no ponto eclesiástico, a gente não está enxergando como Deus vê tudo isso, tá bom? A gente está vendo como o ser humano encara, como o ser humano sente as coisas, tá? E a gente acaba sentindo essas coisas, tá bom? Bem, podemos imaginar o terrível sofrimento pelo qual Jó estava passando. Por mais difícil que tenha sido a destruição das suas posses e a devastação da sua saúde, Jó perdeu todos os seus filhos. Olha o que eu falei ontem. Já é muito difícil imaginar a dor de perder um filho, mas Jó perdeu todos. Ele tinha 10. Não se admirar que ele tivesse desejado a morte. Além disso, Jó não fazia ideia do contexto por trás de tudo aquilo, e mesmo que soubesse, não faria o melhor sentido, certo? Observe, no entanto, o que Jó diz a respeito da morte. Se ele tivesse morrido, o que aconteceria? A alegria da presença de Deus? Tocaria a harpa como os anjos? Não, não há nenhuma teologia assim em sua fala. Em vez disso, Jó disse: porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, então haveria para mim descanso. Ou seja, aqui a lição, né, o estudo está falando que Jó não falava assim, olha, se eu tivesse dormido, eu já estaria no céu, eu estaria recebendo minha recompensa. Não, está falando só que ele quer descanso, ele quer o fim do sofrimento. De certa forma, esse momento obscuro fica um pouquinho mais claro, um pouquinho mais de luz, né? Mas agora pede para a gente fazer outra leitura aqui, que é Eclesiastes, capítulo 9, verso 5. Então vamos pegar agora o livro de Eclesiastes. Olha eu agora passando vergonha, porque eu não lembro onde fica o livro de Eclesiastes. Achei. Livro de Eclesiastes, capítulo 9. Capítulo 9, verso 5, um verso só. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Ou seja, os mortos não sabem nada, os vivos só sabem que hão de morrer. Certo? E agora a gente tem João, Evangelho de João, capítulo 11, verso 11 até o 14. Então vamos ver do 11 até o 14 do capítulo 11. Isso dizia e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara como a respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Certo? Então a gente tem aqui que estamos falando sobre como os mortos não sabem, como Jesus compara a morte com o sono. Eu já tinha falado isso agora há pouco, mas acabou que o texto abordou a mesma coisa que eu estava desenvolvendo aqui com vocês. Ao comparar esses textos com as palavras de Jó, podemos afirmar o seguinte: não diz quantas alternativas estão corretas, nós temos 4. Vamos tentar descobrir? Vamos lá. Jó respeita o ensino bíblico sobre a morte.
Eu não sei se Jó tinha esse nível de ensino bíblico na época dele. Mas, como eu já falei, eu concordo. Para mim, ele respeita. Ele distorce o que a Bíblia fala sobre a morte? Não. Jó confirma a visão bíblica sobre a morte? Opa, desculpa, a alternativa é Jó rejeita o ensino bíblico sobre a morte. Tá? Rejeita, não é respeita, eu li errado. Então, Jó rejeita o ensino bíblico sobre a morte? Que a morte é um sono? Não. Ele concorda, descanso. Alternativa B, ele distorce o que a Bíblia fala sobre a morte? Não. É igual. Alternativa C, Jó confirma a visão bíblica sobre a morte? Pois é, né? Positivo. Sim, ele confirma a visão bíblica sobre a morte. É um descanso. Alternativa D, ele se mostra confuso quanto à morte? Não. Ele não estava confuso. Tá? Então, alternativa C, ele respeita o que a Bíblia diz sobre a morte, compactua com tudo. Que legal, né? Bem, no livro de Jó, um dos mais antigos da Bíblia, por sinal, temos o que talvez seja uma das primeiras declarações do que chamamos de estado dos mortos. Tudo o que Jó queria naquele momento era descansar, repousar, certo? A vida havia ficado repentinamente tão desagradável, difícil e penosa que ele ansiava pelo que sabia ser a morte, um descanso tranquilo na sua sepultura. Jó estava tão triste, tão ferido, que esquecendo-se de toda a alegria que tivera antes das calamidades acontecerem, ele desejou que tivesse morrido no momento de seu nascimento. Então falamos de novo aqui de um momento meio depressivo da vida de Jó, um momento de luto extremo, onde a razão, obviamente, não impera, é o sentimento, e é o sentimento que está sentindo de ter perdido tudo que ele tinha de mais importante, que também eram os filhos. Tá bom? Bem, pessoal, então falamos um pouco mais, dessa vez já começamos a abordar o sofrimento, mas levar para o lado de que, olha, existe uma lição por trás de tudo isso, que, graças a Deus, nós temos a história de Jó para poder entender, comparar e refletir no assunto. O coitado do Jó não tinha nada disso, ele só estava sofrendo. Tá bom? Bem, pessoal, e estamos aqui então no ano bíblico, também livro de Lucas. Lucas, capítulo 12 a capítulo 14. Então, 12 a 14 de Lucas, ok? Então, uma boa leitura para você, te desejo um bom aprofundamento aqui nas Escrituras e bastante força para continuar fazendo o ano bíblico, porque parece difícil, mas faz um pouquinho de leitura por todo dia que você chega lá, nem que você demore um pouquinho mais que o ano para fazer a leitura completa da Bíblia. Leva um ano e meio, quem sabe ali, mas com paciência você faz, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Deixe seu joinha aí, seu pois é, se você puder deixar, por favor, eu agradeço demais. Compartilhe esse vídeo, que então, olha, nota 10, mais pessoas vão poder ter acesso se você gostou desse material. E aí, se você gostou mesmo, se inscreve, porque tem bastante gente assistindo que não está inscrito no canal. Chegou aqui de paraquedas, bem, hoje já é segunda-feira, essa lição começou no sábado. E pior, já estamos na lição de número 5, sendo que já tiveram só neste trimestre outras 4 lições antes dessa. Então, compartilha aí esse material, dá uma voltada, lê aí, estuda um pouco mais com a gente, se você não fez isso ainda, ok? E se você está assistindo e não está inscrito, por favor se inscreva, tá bom? Vamos fazer esse acompanhamento do pessoal que acompanha o Lesa aqui, acompanhamento de você que acompanha, olha que legal essa redundância, ok? Então, muito obrigado por tudo, um grande abraço e te espero amanhã para a gente conversar mais um pouco sobre o livro de Jó e o sofrimento humano de Jó ter esse momento mais para baixo da vida dele, ok? Então, tchau, tchau. Até lá, hein?